Meu nome é Brisa Ventura, tenho 31 anos e passei a maior parte da vida aprendendo a sorrir meio segundo depois de ser humilhada. Esse pequeno atraso era a diferença entre sobreviver a um jantar de família e dar à minha mãe a satisfação de me ver desmoronar. No dia do meu casamento, usei aquele mesmo sorriso novamente. Eu estava debaixo de um dossel de luzes quentes Edison dentro de uma estufa de vidro restaurada em Gramado, no Rio Grande do Sul, vestindo um vestido de seda ajustado que eu mesma paguei, observando 200 convidados se levantarem quando o celebrante anunciou o brinde dos pais. E tudo que eu conseguia pensar era isto. Quando minha irmã mais velha se casou, nossa mãe ficou de pé com uma taça de cristal na mão e fez um discurso de 30 minutos sobre graça, brilhantismo, legado e como algumas filhas nascem para iluminar um ambiente. As pessoas choraram, as pessoas aplaudiram, as pessoas falaram daquele discurso por meses. No meu casamento, minha mãe se levantou, ajustou o microfone, sorriu do jeito que as pessoas sorriem pouco antes de dizer algo cruel e chamar de humor, e disse: "Tente não estragar este também, Brisa." Então meu pai riu dentro do champanhe. Assentiu como se ela tivesse dito algo inteligente, e os dois se sentaram de novo. A sala explodiu. Nem todo mundo riu alto, mas o suficiente riu. O suficiente para eu ouvir em camadas. O suficiente para o som viajar das mesas da frente até a parede do fundo e voltar para mim como um eco. Eu não me encolhi, não chorei. Virei o rosto para o meu marido e segurei minha taça firme mesmo com os dedos gelados. Porque quando sua própria família passou anos treinando uma sala para rir de você, você aprende a não dar a eles o segundo ato. Eu queria poder dizer que aquela foi a pior parte da noite, mas não foi. A pior parte veio depois que a música começou, depois que as velas queimaram mais baixo, depois que descobri que o que eles faziam em público ainda era mais gentil do que o que diziam em particular. Antes de contar o que eu ouvi naquela noite, e por que eles acabaram me ligando 38 vezes 3 meses depois, me diga, que horas são aí agora? E de onde você está assistindo? Eu sempre me pergunto até onde uma história como esta pode viajar antes de cair nas mãos de alguém que também já viveu isso. A recepção seguiu como se nada tivesse acontecido, o que de alguma forma piorou tudo. A banda entrou em um set animado de soul. Os garçons deslizavam entre as mesas com champanhe e pratinhos, e os convidados se inclinavam sob as luzes âmbar quentes para me dizer como a cerimônia tinha sido linda. Eu agradeci, sorri na hora certa e mantive os ombros soltos do jeito que tinha treinado em salas de pressão alta no trabalho, mas por dentro eu me sentia como se tivesse sido empurrada para fora do meu próprio corpo e deixada para assistir o resto da noite de longe. Meu casamento tinha virado uma performance na qual eu ainda estava fisicamente presente, mas emocionalmente não tinha mais permissão para habitar. Mateus percebeu antes de qualquer outra pessoa. Ele ficava voltando para minha órbita com pequenos atos quietos de proteção, tirando uma conversa meio terminada do meu prato, guiando um convidado excessivamente falante para longe quando via minha expressão endurecer, trazendo água antes que eu pedisse. Uma vez, enquanto um fotógrafo arrumava uma foto em grupo espontânea perto da parede floral, ele se inclinou para mim e murmurou: "Você não deve a esta sala nem um segundo falso a mais do que quiser dar." Eu quase ri, não porque algo fosse engraçado, mas porque ele era a primeira pessoa na minha vida que dizia coisas assim, sem esperar que eu imediatamente defendesse minha família. Por um tempo, tentei me ancorar nos detalhes que eu tinha escolhido com cuidado. A versão de quarteto de cordas da nossa música favorita durante o jantar. Os cartões de lugar escritos à mão que eu mesma desenhei depois da meia-noite ao longo de 3 fins de semana separados. As hortênsias azuis e ranúnculos brancos no centro de cada mesa, porque eu queria que o ambiente parecesse luminoso, sem parecer frágil. Eu tinha construído aquela noite peça por peça e odiava que uma única frase da minha mãe tivesse conseguido se infiltrar em cada parte bonita dela como tinta derramada em água limpa. Então vieram os brindes dos amigos. Minha colega de faculdade contou uma história sobre a vez que dirigi 4 horas debaixo de uma tempestade para ajudá-la a sair de um apartamento tóxico porque ela estava com medo demais de fazer sozinha. O melhor amigo de Mateus disse que nunca o tinha visto tão certo sobre um futuro com alguém. As pessoas aplaudiram. As pessoas sorriram. Algumas até pareceram genuinamente emocionadas. E por um breve intervalo de minutos,
Pensei que talvez a noite ainda pudesse ser salva. Talvez a feiura ficasse pequena se eu me recusasse a alimentá-la. Aquela ilusão durou até Larissa passar pela minha mesa em um vestido de cetim ajustado que de alguma forma parecia escolhido para competir comigo e dizer alto o suficiente para as damas de honra mais próximas ouvirem: "Relaxa, Brisa. A piada da mãe acertou porque as pessoas já estavam nervosas por você." Quebrou a tensão. Ela nem diminuiu o passo depois de dizer aquilo. Só continuou andando, segurando a taça de champanhe como se tivesse jogado um fósforo aceso por cima do ombro e soubesse que o fogo ia pegar. Eu olhei para ela, e uma das minhas damas de honra, Hannah, perguntou baixinho: "Ela realmente acabou de dizer isso?" Eu dei o menor aceno, e o rosto de Hannah mudou de um jeito que nunca vou esquecer. Não pena, reconhecimento. Como se ela tivesse entendido em uma frase que tipo de família eu tinha vindo. Cerca de 20 minutos depois, escapei com a desculpa de verificar a mesa de doces, porque precisava de um canto da noite onde ninguém me pedisse para emocionar. A estufa tinha um corredor lateral estreito que levava à varanda de serviço dos fundos, e enquanto eu andava por ele, passei pelo guarda-volumes, onde de repente lembrei de outro casamento, outro corredor, outra versão de mim. No casamento de Larissa 2 anos antes, eu tinha sido a que consertava desastres de salto alto, encontrando alfinetes para uma bainha rasgada, acalmando minha mãe quando o bolo chegou com o acabamento errado, dirigindo de volta pela cidade para pegar o livro de assinaturas porque ninguém mais tinha notado que tinha sido esquecido. Durante todo aquele dia, as pessoas ficavam dizendo para Larissa que ela estava radiante, ficavam dizendo para minha mãe que ela devia estar tão orgulhosa. E ficavam me entregando problemas para resolver como se competência fosse a coisa mais próxima de celebração que eu ia conseguir. A memória acertou tão forte que eu realmente parei de andar. Então ouvi risadas vindas da varanda. Não risada genérica. O tipo íntimo que vem de pessoas se sentindo especialmente livres para serem cruéis porque assumem que estão entre aliados. Eu fiquei fora de vista e escutei. Larissa falava primeiro, animada e presunçosa. "Estou falando sério", disse ela. "Mateus é mais legal do que ela merece. A Brisa sempre foi o tipo de pessoa que os homens admiram em teoria e evitam na vida real. Intensa demais. Corretiva demais. Demais." Outra mulher riu e perguntou: "Então como ela conseguiu isso?" Antes que Larissa pudesse responder, minha mãe entrou com a facilidade de alguém dando o polimento final em um insulto familiar. "Porque ele gosta de consertar coisas", disse ela. "E a Brisa sempre precisou de gerenciamento." Meu pai deu uma risada baixa. Pelo menos agora é trabalho em tempo integral dele. Alguém realmente bufou dentro da bebida. Um segundo depois, minha mãe acrescentou: "Vamos só rezar para ela não começar um daqueles seus pequenos episódios de controle antes da lua de mel." Aquela frase, "pequenos episódios de controle", acertou com um tipo especial de violência porque era construída de anos de linguagem familiar usada como arma. Era assim que eles chamavam sempre que eu notava algo importante antes de todo mundo, sempre que eu fazia perguntas diretas, sempre que eu me recusava a me impressionar com o caos fingindo ser espontaneidade. Eles transformavam minha competência em patologia porque era mais fácil do que admitir que eu era a que via o que os outros ignoravam. Eu devia ter saído então, devia ter deixado eles engasgarem com a visão de mim, ouvindo cada palavra. Mas algo em mim tinha mudado. Eu não queria outra briga que eles pudessem reescrever depois como Brisa sendo dramática no dia dela. Eu queria informação. Queria a verdade na forma bruta, sem edição pela vergonha. Então continuei escutando enquanto Larissa dizia: "Honestamente, se esse casamento der errado, a mãe não pode dizer que ninguém avisou." E minha mãe respondeu: "Se der, vamos juntar os pedaços como sempre. É isso que família faz." Eu fiquei ali tão imóvel que o laço do buquê roçava meu pulso com cada batida da minha mão, porque ali estava a arquitetura completa. Em público, eu era a instável. Em particular, eles já previam meu fracasso, ensaiavam sua retidão e se posicionavam como os generosos sobreviventes de um dano que eu nem tinha causado. Quando finalmente voltei para dentro, a primeira dança estava prestes a começar. Mateus deu uma olhada no meu rosto e soube que algo tinha mudado além do brinde. Dançamos mesmo assim porque eu não ia deixar eles tirarem aquilo também. Mas enquanto a sala borrava em dourado ao nosso redor,
Eu contei para ele em uma voz tão baixa que ninguém podia ouvir. Acabei de descobrir que eles não me humilham por acidente. O maxilar dele apertou. Ele não me pediu para me acalmar. Não disse que talvez eles tivessem boas intenções. Só encostou a testa na minha por um segundo e disse: "Então paramos de fingir que você deve a eles chances infinitas." Aquela frase ficou comigo mais tempo que a música. No final da noite, eu tinha sorrido nas fotos, agradecido parentes que mal conhecia, cortado o bolo, trocado para os sapatos de recepção, que tinha escondido embaixo da mesa principal e acenado adeus debaixo de um túnel de faíscas. Todo mundo ao nosso redor viu um final polido. O que não viram foi a decisão quieta, já se formando por baixo da seda, das flores e dos aplausos. Eu estava cansada de confundir resistência com amor. O casamento no primeiro mês parecia normal por fora. Desempacotamos presentes do registro, discutimos brincando sobre onde a máquina de expresso devia ficar, esquecemos de enviar 3 cartões de agradecimento no prazo e rimos de quantos panos de prato com monograma 2 adultos podiam receber de uma família estendida. Eu voltei ao trabalho, reabri planilhas, participei de reuniões de revisão executiva e retomei minha vida com o tipo de eficiência externa que faz as pessoas assumirem que você está lidando bem com as coisas. Mas por baixo daquela superfície, algo estava rachando e se reorganizando ao mesmo tempo. Eu não desmoronei de uma vez. Aconteceu em fragmentos. Uma música da recepção tocou em um supermercado e eu tive que abandonar o carrinho perto dos produtos porque minha garganta travou do nada. Uma colega elogiou as fotos do casamento e eu me ouvi dizer: "Obrigada. Foi lindo", em um tom tão polido e falso que me senti envergonhada por dentro dele. Uma tarde de domingo, abri o álbum digital e parei em uma foto em close de mim rindo durante o brinde dos pais. O fotógrafo tinha capturado o ângulo perfeitamente. Cabeça inclinada, sorriso erguido, ombros relaxados. Se você não soubesse o que tinha acabado de ser dito, pensaria que eu estava feliz. Eu olhei para aquela foto por muito tempo porque ela capturava algo que eu vinha fazendo desde criança. Fazer a dor parecer socialmente aceitável. Mateus não me pressionava para falar antes que eu estivesse pronta. Isso, mais que qualquer coisa, me fez falar mais cedo. Ele criava espaço ao meu redor em vez de invadir. Nas noites em que eu acordava tensa e silenciosa, ele nunca perguntava: "Você ainda está chateada com sua mãe?", como se a ferida fosse um incômodo repetitivo. Ele fazia perguntas melhores. "O que você está repassando? Isso te lembrou de quê? Que parte dói mais hoje?" Aqueles questionamentos destravaram coisas que eu tinha passado anos embalando em palavras mais limpas e menores. Contei para ele sobre a loja de vestidos quando eu tinha 16 anos, quando minha mãe disse na frente de uma vendedora que Larissa podia usar silhuetas estruturadas porque tinha o tipo de corpo que as pessoas gostam de olhar, e depois se virou para mim e sugeriu que cores escuras eram mais generosas. Contei sobre a formatura da faculdade, quando meu pai perdeu o brunch de honras do meu departamento, porque Larissa precisava de ajuda para escolher estoque para um evento pop-up que fracassou 6 meses depois. Contei sobre a vez que passei 2 fins de semana inteiros consertando um erro na declaração de imposto de propriedade do meu pai, só para ouvi-lo depois brincar no Natal que eu era útil, principalmente porque me preocupava o suficiente por toda a família. Mateus escutava como um homem tomando depoimentos para um caso que já tinha durado tempo demais. A história parou de ser sobre o casamento. O casamento tinha sido só a primeira humilhação pública o suficiente para que eu não pudesse mais explicar. Por volta da 5ª semana, minha mãe começou a mandar mensagens com mais frequência. Não pedidos de desculpas, nunca pedidos de desculpas. Receitas, fotos, um artigo sobre arrumação de mesa, um comentário sobre se eu tinha preservado o buquê, uma pergunta aleatória sobre se Gramado tinha lojas de antiguidades melhores que Porto Alegre. Era o método habitual dela. Inundar o canal com inocuidade até a ofensa original virar grosseria de trazer à tona. Larissa usava outra tática. Ela me mandou um reel de uma noiva chorando durante um discurso com a legenda: "Pelo menos sua noite não foi tão caótica." Eu não respondi a nenhuma das duas. O silêncio revelava mais que discussão. Meu pai, que raramente me contatava a menos que precisasse de algo prático, mandou uma mensagem curta 2 semanas depois. "Me liga quando puder." Sem cumprimento, sem contexto. Eu conhecia aquele tom.
Significava papelada, dinheiro, um problema que alguém tinha deixado passar. Eu olhei para a mensagem e percebi com uma clareza doente que todo o relacionamento na minha família tinha sido construído em torno de diferentes pontos de acesso a mim. Minha mãe usava teatro de intimidade. Larissa usava zombaria e senso de direito. Meu pai usava urgência. Todos chegavam ao mesmo destino. Brisa vai resolver. Aquela percepção me desestabilizou mais que o próprio casamento. Porque humilhação é uma coisa. Descobrir que as pessoas organizaram quietamente a conveniência delas em torno do seu treinamento emocional é outra. Por volta daquela época, encontrei Noelle para um café em uma quinta chuvosa depois do trabalho. As janelas do café estavam embaçadas. A mesa era pequena demais e minhas mãos estavam tão apertadas ao redor da xícara que ela finalmente disse: "Você não precisa fazer isso soar razoável para mim." Aquilo me desfez mais que qualquer discurso dramático poderia. Contei tudo em sequência. O brinde, a varanda, as mensagens de telefone, a sensação de que eu era ao mesmo tempo invisível e superutilizada. Depois comecei a listar coisas que nunca tinha dito em voz alta em um só lugar. Como revisei o contrato de aluguel da Larissa antes de ela abrir a boutique porque ela não entendia as cláusulas de penalidade. Como detectei uma lacuna de seguro em uma das propriedades de reforma do meu pai antes que virasse problema de subscrição. Como passei 3 noites separadas consertando o orçamento de um evento de caridade que minha mãe tinha mal gerenciado porque ela não suportava a vergonha de pedir ajuda à tesoureira. Noelle piscou para mim como se eu tivesse confessado trabalhar em uma segunda carreira não paga com o título de filha. "Brisa", disse ela com cuidado, "eles não só te maltratam, eles orçam em torno de você." Eu até ri porque era tão afiado e preciso que doía. Ela se inclinou para a frente e baixou a voz. "Você sabe o que aconteceu, né? Você virou o mecanismo de correção da família, a pessoa que eles insultam porque acham que seu papel é permanente." Ouvir aquilo formulado assim alterou o mapa na minha cabeça. Eu sempre tinha pensado que minha dor vinha de não ser escolhida emocionalmente, mas parte dela vinha de ser escolhida funcionalmente, de forma implacável, como a pessoa que estabilizaria o que os outros danificavam. Naquela noite, depois do jantar, sentei no balcão da cozinha com o laptop aberto e comecei a traçar os fios invisíveis. A assistência de revisão financeira que estava expirando ligada a uma das relações de fornecedor do meu pai. A emenda de contrato que Larissa tinha me mandado por mensagem, mas que eu não tinha aberto. O resumo de arrecadação de fundos que minha mãe queria que eu só desse uma olhada. O padrão recorrente de ser contatada só quando havia risco, vergonha ou complexidade envolvida. E pela primeira vez, parei de perguntar: como faço eles me entenderem? E comecei a perguntar: o que realmente acontece se eu parar de pegar luz antes que caiam? A resposta não era vingativa, era estrutural. As coisas iam balançar, custos iam aparecer, atrasos iam importar. A confiança deles finalmente ia ter que competir com a realidade. Algumas noites depois, enquanto secava a louça, contei para Mateus: "Acho que tenho confundido amor com responsabilidade atribuída." Ele olhou para mim e disse: "É porque eles te ensinaram a isso." Depois acrescentou: "Você não precisa de um plano dramático de vingança. Precisa de uma saída da lealdade não paga." Foi quando meu pensamento ficou mais afiado. Eu não ia queimar a terra. Não ia fazer uma postagem em rede social, mandar uma mensagem em grupo familiar ou usar as piores palavras deles em público. Eu ia fazer algo muito mais disruptivo. Ia me tornar indisponível em todos os lugares onde eles assumiam que eu era permanente. A ideia parecia menos raiva e mais oxigênio. Nos dias seguintes, criei um registro privado. Cronogramas, e-mails, mensagens salvas, prints, lembretes de cada favor que tinha virado expectativa quietamente, não porque quisesse obsessão com o passado, mas porque mulheres de famílias como a minha são frequentemente treinadas para esquecer suas próprias evidências no momento em que alguém mais velho diz: "Não foi assim que aconteceu." Eu estava cansada de entrar em conversa só com memória, enquanto todo mundo trazia negação. No final daquele mês, algo dentro de mim tinha mudado de luto para projeto. Eles achavam que o casamento tinha provado que eu aguentaria qualquer coisa e continuaria sorrindo. O que ele realmente tinha feito foi expor o padrão final de forma clara demais para ignorar. A filha que eles zombaram na mesa principal tinha começado a fazer as contas.
E uma vez que comecei a fazer isso, eu sabia exatamente onde estavam os pontos de tensão. A primeira pessoa que liguei foi minha mãe, não porque esperasse a accountability dela, mas porque queria uma chance limpa de dizer tudo sem testemunhas. Ela atendeu no segundo toque, soando alegre, já em modo de performance. Brisa, querida, eu estava pensando em você agora mesmo. Eu não perdi tempo com gentilezas. Disse que queria falar sobre o casamento. Houve uma pausa tão leve que a maioria das pessoas perderia, mas eu fiz carreira capturando pequenas mudanças antes que virassem passivos. Sobre o quê? Ela perguntou. Eu disse, você apareceu na minha recepção e me humilhou na frente de todo mundo. Depois, mais tarde, eu ouvi vocês rindo enquanto Larissa brincava que eu tinha sorte de alguém ter casado comigo. O pai disse que Mateus me tirou das mãos de vocês. Eu ouvi tudo. Ela não soou envergonhada. Soou irritada que a sala escondida tivesse uma testemunha. Brisa, disse ela, alongando meu nome naquele tom cansado e superior que mães usam quando querem transformar as filhas em exageros. Você sempre foi sensível demais. Foi uma piada. Sua irmã estava brincando também. Ninguém mais levou tão a sério. Eu perguntei se ela lembrava o que tinha dito no casamento de Larissa. Ela riu uma vez, afiada e desdenhosa. Ah, por favor. A cerimônia da Larissa foi diferente. Eu deixei o silêncio depois disso fazer seu trabalho. Diferente como? Perguntei. Ela tentou deslizar por cima, mas eu não deixei. Finalmente ela disse a parte que mães como a minha geralmente acreditam ser cuidadosas demais para dizer em voz alta. Larissa não torna todo momento familiar complicado. Ela sabe como deixar as pessoas aproveitarem as coisas. Ali estava, a chave de tradução da família. Larissa igual a fácil de celebrar. Brisa igual a difícil de amar. Eu senti algo dentro de mim ficar frio e imóvel. Não quebrado, estabilizado. Estou gravando esta ligação, eu disse a ela. Isso era só metade verdade. Eu já tinha começado a gravação antes de ela atender, porque depois de uma vida inteira sendo dita que eu lembrava as coisas de forma dramática demais, eu não entrava mais em conversas difíceis sem um registro. Ela inspirou bruscamente. Isso é incrivelmente manipulador. Não, eu disse. O que é manipulador é humilhar alguém publicamente e depois chamá-la de instável quando ela objeta. Ela mudou de tática rápido, o que me mostrou que estava abalada. De repente estava ofendida, ferida, quase tremendo. Depois de tudo que fizemos por você, eu cortei. Não vamos mais usar essa frase. Eu estou cansada de pagar juros emocionais em dívidas que nunca tive. Ela ficou quieta então. E quando minha mãe ficava quieta, geralmente significava que estava recalculando onde o poder tinha se movido. Eu disse que não discutiria de novo, até que ela conseguisse falar sem minimizar o que aconteceu. Depois desliguei. Sentei na ilha da cozinha com o telefone virado para baixo e escutei meu pulso se acalmar. Mateus entrou da outra sala, deu uma olhada em mim e perguntou. Ela negou? Eu assenti. Bom, disse ele. Agora você sabe. Ele estava certo. Clareza pode doer, mas também acaba com a negociação com a fantasia. Na manhã seguinte, contatei meu banco e removi meu envolvimento consultivo pessoal de uma garantia que estava expirando ligada a uma das obrigações de fornecedor do meu pai. Enviei um e-mail profissional, assinei um formulário digital e declinei estender a assistência de revisão em uma emenda de contrato de locação da boutique que Larissa tinha me mandado na semana anterior. Sem discursos, sem ameaças, só ausência onde trabalho gratuito costumava estar. Aquilo foi o começo, não o casamento, não o brinde. O começo foi o dia em que parei de tentar ganhar ternura de pessoas que preferiam minha utilidade. Larissa me ligou antes que eu ligasse para ela, o que me disse que nossa mãe já tinha entregue a versão editada da conversa. Minha irmã não perguntou como eu estava. Foi direto para a indignação. Você acusou a mãe seriamente de estragar seu casamento? Disparou ela. Brisa, você não pode continuar fazendo isso de transformar toda a piada em trauma. Eu me encostei na janela do escritório e observei a chuva se acumular no vidro. Você disse para as pessoas na minha recepção que Mateus era minha última chance e que eu ainda estaria solteira se esperasse mais um ano. Ela nem negou. Porque era engraçado, disse. E honestamente, verdadeiro o suficiente. Existem momentos em que a crueldade fica tão casual que para de soar pessoal e começa a soar herdada.
Eu perguntei se humilhar a mim a fazia se sentir melhor sobre si mesma ou se ela tinha sido treinada tão bem pelos nossos pais que não conseguia mais ver a diferença. Ela riu baixa e má. Lá vamos nós. Brisa a vítima. Você sempre precisa de uma grande narrativa emocional. A mãe faz um comentário. Eu faço um comentário e de repente você age como se tivesse sobrevivido a uma zona de guerra. Sabe como você é exaustiva? Eu quase desliguei ali, mas então ela acrescentou a frase que terminou a ponte. Você devia ser grata que a gente até apareceu sorrindo depois de tudo que você fez essa família passar. Eu perguntei bem calmamente. O que exatamente eu fiz essa família passar, Larissa? E porque a arrogância torna as pessoas descuidadas, ela disse mais do que devia. Trouxe dinheiro que eu tinha ajudado, mas na linguagem de direito. Mencionou o projeto do pai, os problemas de fornecedor da boutique dela, todas aquelas vezes que eu lidava com papelada, como se o trabalho tivesse sido um imposto natural que eu devia por existir. Eu deixei ela falar. Deixei ela construir sua própria evidência. Quando ela desligou na minha cara, eu tinha algo melhor que vindicação. Tinha confirmação de que nenhum deles via minha ajuda como generosidade, viam como função. Naquela noite, criei uma pasta privada contendo a gravação da ligação do casamento, prints de mensagens recentes, cópias de e-mails consultivos que eu tinha enviado nos últimos 2 anos e uma linha do tempo limpa de cada intervenção quieta que eu tinha feito pela família. Não porque planejasse postar em lugar nenhum, mas porque estava cansada de entrar em conversas desarmada enquanto todo mundo carregava a memória seletiva. Uma semana depois, minha mãe propôs um jantar de família na casa da minha tia, sem dúvida esperando que uma mesa neutra me pressionasse para a suavidade. Eu concordei, mas nos meus termos. Pedi que viessem para minha casa em vez disso. Mateus estaria presente, sem álcool, sem convidados, sem plateia para emboscada. Meu pai respondeu com uma palavra. Tudo bem. Antes da reunião, Noelle me perguntou se eu queria reconciliação ou distância. Eu disse que queria a verdade dita em voz alta em uma sala onde ninguém pudesse rir para afastar. E depois? Ela perguntou. Eu pensei no casamento, na varanda, nas ligações, nos anos de administração emocional não paga. Depois disso eu disse, eles podem decidir se querem uma filha ou só um sistema que costumavam usar. Talvez isso soe frio, mas chega um ponto em que você para de perguntar se defender a si mesma vai deixar as pessoas desconfortáveis e começa a perguntar por que seu silêncio sempre foi considerado mais educado que a crueldade delas. Se sua própria família olhasse para sua ferida e chamasse de exagero, o que você faria? Continuar sangrando quieta ou finalmente fazer eles olharem para o sangue? Eles chegaram em uma tarde de sábado, vestidos como pessoas vindo negociar um mal-entendido, em vez de enfrentar a arquitetura do próprio comportamento. Minha mãe trouxe barrinhas de limão como se açúcar pudesse lavar desprezo. Meu pai ficou perto da porta com as mãos nos bolsos, já irritado pelo fato de não poder dominar a sala falando primeiro. Larissa entrou com aquela expressão fria que usava quando queria que todo mundo soubesse que se considerava acima de cenas emocionais. Eu tinha arrumado a sala de estar de propósito. Um sofá, 2 cadeiras, sem bagunça, sem fuga fácil para distrações domésticas. Mateus sentou ao meu lado, mais ligeiramente atrás, perto o suficiente para me apoiar, longe o suficiente para ninguém acusá-lo de falar por mim. Eu comecei pelo casamento. Minha mãe tentou interromper no 3º minuto. Eu disse que ela tinha tido 31 anos de comentário ininterrupto e podia aguentar 31 minutos mais de escuta. Isso a calou. Descrevi o brinde exatamente como aconteceu. Depois descrevi o que ouvi perto das portas da varanda. Larissa revirou os olhos e disse, você ainda está nessa? Já dissemos que foi piada. Eu peguei o tablet, apertei play e deixei a voz gravada da minha mãe encher a sala. Sensível demais. A cerimônia da Larissa foi diferente. Ela não torna todo momento familiar complicado. A frase acertou mais forte na sala do que na ligação, porque agora tinha testemunhas que não podiam reescrever. Lá, o rosto da minha mãe empalideceu primeiro. Meu pai se virou para ela em descrença, não porque discordasse, mas porque não esperava que ela tivesse sido documentada dizendo aquilo de forma tão limpa. Antes que alguém se recuperasse, toquei o 2º trecho, um pedaço da ligação com Larissa, onde ela me chamava de exaustiva, zombava da minha dor
e se referia à minha ajuda como se sempre tivesse sido devida. Larissa se levantou de um salto e exigiu saber se eu tinha agravado ela também. Sim, eu disse, porque todos vocês mentem sobre o tom depois que o dano está feito. O que se seguiu não foi a cena de pedido de desculpas limpa que as pessoas imaginam quando imploram por verdade. Foi mais feio e mais útil. Meu pai disparou contra minha mãe por falar demais. Minha mãe se virou contra Larissa e disse que ela tinha piorado tudo no casamento. Larissa, encurralada, fez o que filhos favorecidos fazem quando a accountability finalmente os alcança. Ela atacou para baixo, apontou para mim e disse, nada disso nem importaria se você não fosse tão desesperada para competir comigo o tempo todo. Aquela frase ficou no ar por exatamente 2 segundos antes que meu pai murmurasse, Larissa, chega. O que talvez tenha sido a primeira vez na nossa vida adulta que ele a corrigiu em tempo real. Eu não levantei a voz. Não precisava. Abri a pasta na mesa de centro e deslizei cópias impressas para eles. Resumos dos problemas que eu tinha limpado, prazos que eu tinha capturado, notas consultivas que eu tinha dado, exposições financeiras que eu tinha ajudado a navegar quietamente. Meu pai olhou para baixo e reconheceu imediatamente o problema de fornecedor do desenvolvimento dele. Minha mãe viu a linha ligada a uma penalidade de imposto que eu tinha evitado no ano anterior. Larissa viu uma nota de revisão de contrato com minhas preocupações rastreadas sobre cláusulas que ela depois contou para as pessoas que tinha lidado sozinha. Isso, eu disse, é o que vocês chamam de dramático. Isso é o que vocês chamam de difícil. Isso é do que vocês riem em público. E isso é tudo que eu não estou mais fazendo. Minha mãe começou a chorar então, mas não delicadamente, não teatralmente. O tipo de choro que começa quando o controle sai da sala mais rápido que o orgulho consegue perseguir. Ela disse que não tinha percebido. Eu disse que aquela era a resposta mais insultante possível. Claro que ela tinha percebido, só não tinha se importado o suficiente para parar. Meu pai perguntou o que eu queria. Eu disse, nada imediato. Nenhum pedido de desculpas apressado, nenhum discurso, nenhuma versão de foto familiar de cura. Aqui estão meus limites. Eu não vou mais revisar documentos, cobrir emergências, suavizar pagamentos ou participar de eventos familiares onde sou tratada como alívio cômico. Se algum dia for haver um relacionamento, ele vai começar com respeito, não com acesso. Minha mãe estendeu a mão para mim. Eu dei um passo para trás. Isso a machucou mais que qualquer frase que eu tinha dito. Dessa vez, eu disse a eles, eu não preciso que vocês digam que sentem muito. Eu preciso que vivam tempo suficiente sem meu silêncio e minha ajuda para entenderem o que fizeram com os dois. Quando eles foram embora, ninguém bateu a porta. Ninguém fez uma declaração grandiosa. Só saíram parecendo pessoas que finalmente tinham sido apresentadas a uma conta que achavam que nunca venceria. E pela primeira vez na vida, a sala não pareceu vazia depois que minha família saiu. Pareceu limpa. Quando pessoas que se construíram na sua acomodação são forçadas a ouvir as próprias palavras reproduzidas, você as perdoa porque são família? Ou deixa a consequência falar a língua que ignoraram por anos? 3 meses depois, na manhã em que meu telefone acendeu com 38 chamadas perdidas, eu estava na minha cozinha fazendo café com uma camiseta velha de faculdade do Mateus, olhando para a névoa azul cedo sobre as montanhas e me sentindo mais em paz do que tinha me sentido em anos. Paz é uma coisa estranha quando você cresceu conquistando afeto antecipando as necessidades dos outros. No começo, parece irresponsável. Depois, se você a protege tempo suficiente, começa a parecer verdade. Desde a reunião, eu tinha mantido cada limite. Não participei do jantar de aniversário de Larissa. Não respondi às mensagens vagas e rápidas do meu pai sobre um fornecedor de contrato. Não ajudei minha mãe a reescrever um orçamento de evento que ela de repente alegava ser só um rascunho. Deixei cada adulto em posse das próprias consequências. A primeira rachadura veio no projeto de desenvolvimento do meu pai. Aqui estava ligada a garantia que eu tinha escolhido não estender. Quando um atraso de financiamento acionou pressão dos fornecedores, não havia conserto limpo esperando na caixa de entrada deles. A segunda rachadura veio na boutique de Larissa. A emenda de contrato que ela ignorou incluía uma cláusula brutal de timing de estoque e um gatilho de penalidade promocional que eu tinha alertado nas minhas notas anteriores. Ela passou por cima dos dois. Depois veio a parte social, que os machucou mais que o dinheiro.
Minha família tinha passado anos cultivando uma imagem de sucesso sem esforço. Eventos polidos, relacionamentos fáceis, mesas de feriados sorridentes, o tipo de família que as pessoas invejavam de longe. Mas eu tinha sido um dos mecanismos escondidos que mantinham aquela imagem funcional. Eu era a que notava omissões, lidava com formulários, checava números, mantinha os ânimos calmos, lembrava datas, reparava narrativas e transformava caos em algo apresentável. Sem mim, eles não perderam só trabalho gratuito, perderam a ilusão de fluidez. Naquele fim de semana, minha mãe organizou um almoço de aniversário de casamento no clube deles. E pela primeira vez que alguém lembrava, algo realmente deu visivelmente errado. Um erro de reserva colidiu com um problema de autorização de pagamento. Uma entrega de florista foi devolvida por causa de uma disputa de saldo não pago. E minha mãe, que costumava me chamar de dramática por planejar contingências, acabou chorando no banheiro feminino enquanto os convidados sussurravam. Larissa teve seu próprio desenrolar público quando um fornecedor postou uma reclamação passivo-agressiva online sobre obrigações não cumpridas. Nada disso aconteceu porque eu os sabotei. Essa é a parte que preciso dizer claramente. Eu não destruí a vida deles. Eu simplesmente parei de proteger-los das consequências naturais de serem descuidados, com senso de direito e convencidos de que alguém sempre absorveria a vergonha. As 38 ligações vieram porque o projeto do meu pai estava parando. A loja de Larissa estava sangrando dinheiro. O círculo social da minha mãe tinha começado a fazer perguntas diretas. E pela primeira vez em anos, ninguém na família conseguia me alcançar sem primeiro lembrar o som das próprias vozes naquelas gravações. Eu liguei de volta só uma vez, e só meu pai atendeu. Ele soava mais velho, menor. Não começou com autoridade. Brisa, disse ele, sua mãe não está bem. Eu olhei para a luz do sol se movendo pelo balcão e lembrei de ter 14 anos, parada em um provador de loja de departamento enquanto minha mãe me dizia que Larissa podia usar um vestido daqueles porque tinha o corpo para a atenção. Lembrei de ter 23 anos e ajudar meu pai a consertar uma notificação de imposto que ele disse estar ocupado demais para lidar, só para ouvi-lo depois contar para parentes que eu finalmente tinha me tornado útil. Lembrei do dia do meu casamento, a risada, a varanda, a mão quente do meu marido nas minhas costas, enquanto meus próprios pais transformavam minha alegria em uma piada. O passado não desapareceu porque eles estavam em pânico no presente. Sinto muito que ela esteja chateada, eu disse. Mas chateada não é a mesma coisa que accountable. Ele ficou quieto por muito tempo. Depois disse, nós sentimos sua falta. Quase foi o suficiente para me ferir, porque por tantos anos aquela frase era tudo o que eu queria. Mas as pessoas podem sentir falta do seu trabalho, da sua estabilidade, do seu silêncio, da sua disposição para facilitar as coisas, e ainda não saberem como te amar bem. Talvez sintam, eu disse, mas sentir falta de mim não é a mesma coisa que me respeitar. Ele perguntou se podíamos nos encontrar. Eu disse que talvez, eventualmente, se todo contato futuro começasse com honestidade e ficasse ali, sem piadas, sem história revisionista, sem me tratar como a gaveta de utilidades da família que vocês abrem só quando algo quebra. Depois que desliguei, Mateus colocou uma caneca ao meu lado e beijou minha têmpora. Ele não perguntou se eu estava bem do jeito frágil que as pessoas às vezes fazem. Perguntou, você se arrepende de alguma coisa? E eu percebi que a resposta era não. Nem um limite, nem um silêncio, nem uma ausência que finalmente ensinou outras pessoas que minha presença tinha valor. A lição que aprendi era simples, mas me custou anos para acreditar nela. Amor de família não é algo pelo qual você deve audicionar, barganhar ou conquistar através do apagamento de si mesmo. Amor real não exige humilhação como taxa de entrada. Respeito não é um prêmio de consolação para a filha mais fácil, a mais bonita ou a mais disposta a manter a paz enquanto é cortada em público. Às vezes a coisa mais amorosa que você pode fazer por si mesma é se afastar tempo suficiente para as pessoas sentirem o peso do que davam como garantido. E quando você escolhe a si mesma, não está destruindo sua família. Está terminando sua participação na versão dela que sobrevive te tornando menor. 3 meses depois do meu casamento, eles me ligaram 38 vezes, porque a filha que zombaram tinha quietamente sustentado mais do mundo deles do que jamais admitiram. Eu não atendi todas as 38,
Não precisava. A essa altura, o silêncio finalmente dizia exatamente o que minhas palavras não tinham conseguido fazer eles ouvirem. Você já teve que se levantar e reivindicar seu valor das pessoas que deviam protegê-lo primeiro? Ou ainda está naquela casa, naquela mesa, naquele papel familiar, dizendo a si mesmo que mais um feriado não vai doer? Conte sua história. Eu prometo que vou entender.